Está aberta oficialmente aquela temporada de especulações, né? Começam a sair os primeiros nomes ali, possíveis chegadas, jogadores negociando renovação, possíveis saídas também, sempre tem, né? Mas quando a gente entra em dezembro, começam a aparecer as primeiras notícias nesse sentido. E nesse vídeo aqui, é claro, amanhã tem jogo importantíssimo contra o São Paulo, o jogo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse jogo, mas nesse vídeo aqui eu quero falar já de duas notícias envolvendo 2025 aí, né? Possíveis chegadas e também renovações. Vamos falar de Bitelo, que é o primeiro jogador que aparece na mídia que o Botafogo está interessado aí para o ano que vem. Notícia confirmada, eu trago alguns detalhes a mais para vocês aqui. E também Matheus Nascimento negociando renovação de contrato, o jovem jogador do Botafogo. Eu vou trazer mais detalhes também sobre isso agora no canal do Medeiros. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Fique até o final desse vídeo, vamos falar de Botafogo. Peço já para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like que é muito importante e comentem bastante também aqui no canal do Medeiros. Eu gosto muito dessa interação que a gente tem por aqui. Vamos começar falando sobre o Bitelo. Para você que não conhece o Bitelo, ele fez aí uma transição de base para o profissional no Grêmio, né? Ele é revelado pelo Grêmio e chegou a jogar o ano de 2023 como titular do Grêmio, né? Um dos principais destaques daquele time do Grêmio que foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Poucas pessoas lembram, né? Até por conta do Botafogo ter ficado muito tempo em primeiro, acabou não ganhando. Muitas pessoas acham, e o Palmeiras foi campeão, muitas pessoas não lembram disso. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro ano passado. E o Bitelo, junto com o Soares, né, junto com a lenda Luis Soares, foram os principais destaques desse time do Grêmio, né? E ele foi vendido por 10 milhões de euros, 52 milhões de reais, para o Dinamo Moscou da Rússia, né? Contrato até 2028 por lá, enfim. O Botafogo está interessado no Bitelo. Já é importante que se diga, e essa notícia está confirmada, tá? O Botafogo realmente quer o jogador. Agora, depois disso, né, depois que terminar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai tentar negociar aí a compra desse jogador, né? Mas já sabemos que não será uma negociação fácil. O Botafogo vai ter que desembolsar um valor aí, pelo menos acima de 10 milhões de euros, que foi o que o Dinamo Moscou pagou nele, né, para comprar ele do Grêmio. Acontece que o jogador, ele não tá tão feliz na Rússia, né? Chegou lá, tá aquela situação da guerra ainda com a Ucrânia, o jogador não tá se sentindo muito bem. Ele tem, né? O Bitelo tem interesse em retornar pro Brasil, né? Por conta desse clima da guerra lá, e também tem o sonho de chegar à seleção brasileira. É um jogador jovem, né? É um jogador muito novo, tem 24 anos, e ele tem muitas chances de chegar à seleção brasileira. Então é um caso parecido do Luiz Henrique, né? Devidas às proporções, o Luiz Henrique estava no Betis da Espanha, era um time de muito mais projeção do que o Dinamo de Moscou. Mas é um caso ali parecido, né? Talvez do jogador chegar aqui no Brasil, jogar bola no Botafogo e começar a ser lembrado aí pelo Dorival Júnior na seleção brasileira, até pela idade, pela posição. Ele é um jogador que joga mais ali pela ponta esquerda. Hoje é a posição do Thiago Almada. Apesar de jogar em posições semelhantes, né, posições similares, são jogadores de estilos diferentes, né? O Bitelo é um jogador de mais drible, de 1 contra 1, um jogador, né, que tem características de mais para a linha de fundo, de tentar entrar dentro da área. Se a gente for pegar, por exemplo, as participações de gols, o Bitelo tem muito mais participações de gols do que o Almada, mas o Almada tem um jeito de jogar diferente, que é difícil de você encontrar, né? O Almada já é um jogador que fica mais fora da área, ali na intermediária, conduzindo bola, dando passes importantes, quebrando linhas. Então, o Almada, se você for só observar situações de gols e assistências, você não pode definir o Almada dessa forma. Você tem que ver o Almada jogando para você entender que ele joga muita bola. É isso que eu falo para muita gente que gosta de analisar somente números. Às vezes os números são frios. Se você for olhar, por exemplo, para o Almada
somente olhando essa questão de gols e assistências, pronto. É um prato cheio para esses que só analisam números aí, ficar falando que o Almada não teve uma grande temporada. Vai assistir o Almada jogando 90 minutos para você perceber o quanto ele joga de futebol, o quanto ele quebra de linhas de adversário. O primeiro gol contra o Atlético Mineiro da Libertadores é um grande exemplo disso. O quanto ele carrega a bola e dá um passe chave para o Luiz Henrique, depois cruzar para o Marlon Freitas e sai o gol do Botafogo. Então, assim, são jogadores diferentes. A gente não pode aqui tentar comparar o Bitelo com o Almada, né? Mas o Bitelo é um ótimo jogador. É um jogador que eu acho que pode agregar muito no ano que vem para o Botafogo. E eu acho que ele vale sim isso que estão pedindo a ele. E eu acho que é mais um caso, como eu disse, parecido com o Luiz Henrique, que se o Botafogo compra ele, tem tudo para ele arrebentar aqui em 2025 no Botafogo e depois o Botafogo conseguir valorizar o jogador chegar à seleção brasileira. É um ótimo nome, esse primeiro nome que apareceu aí do Bitelo para chegar ao Botafogo. Vamos ver como é que vai prosseguir aí essa negociação. Fico torcendo já para o Botafogo contratar o Bitelo. Tá aprovado pelo menos por mim. Beleza? Outro jogador aí que a gente precisa falar é o Matheus Nascimento. O Botafogo está negociando a renovação de contrato com o Matheus Nascimento, jogador de 20 anos. Bom, Matheus Nascimento, ele só tem 20 anos, cara. É impressionante, né? Parece, a transição dele da base para o profissional foi tão mal feita na época antes da SAF, que a gente fala do Matheus Nascimento, parece que ele tem 25, 26. Não, ele tem 20 anos, ele é muito novo. Então o Botafogo agora sim levou ele para o Sub-23, né, nesse final de ano aí de 2024, e tá fazendo muitos gols. O Botafogo foi vice-campeão brasileiro Sub-23, e o Matheus Nascimento, ele conseguiu se destacar nesse time Sub-23, fazendo gols, dando assistências. Então agora sim, o Matheus Nascimento tá tendo talvez aí a oportunidade de jogar e amadurecer na sua categoria. Ele tem apenas 20 anos. Se ele quisesse, ele poderia estar no Sub-20 ainda. O Botafogo subiu ele pro profissional com 16 anos, chamando ele de joia, chamando ele de não sei o que. Cada jogador tem o seu tempo de amadurecimento. Tem alguns jogadores que vão, aos 16, 17 anos, vão conseguir estourar. Tem outros que não. Tem outros que vão estourar com 20, 21, 22. Então o Matheus Nascimento é um jogador que eu acho que ainda precisa amadurecer. O Botafogo fez certo agora de colocar ele no Sub-23 e o Botafogo quer renovar com o Matheus Nascimento e está pensando em, depois de renovar, emprestar ele para algum clube. Certíssimo. Para ele em outro clube que esteja num outro momento, talvez ele consiga ter uma minutagem maior, ele consegue amadurecer, consegue ganhar mais confiança, consegue ganhar mais minutos, né? Já que aqui no Botafogo, no momento, ele não vai conseguir ser o camisa 9. Não vai conseguir, até porque o Botafogo tá no outro momento, tá com o Igor Jesus, tá com o Tiquinho Soares. Ano que vem, se a gente perder o Igor Jesus, provavelmente o Botafogo vai trazer um outro camisa 9 tão bom quanto ele, de nome, caro. Então o Matheus Nascimento não vai ter essa chance agora de ser o nosso camisa 9. Pode ser que mais pra frente seja, agora não vai. Então acho muito importante que o Botafogo consiga sim a renovação e consiga emprestar o Matheus Nascimento para ele continuar esse processo de amadurecimento. Beleza? É isso, falamos bastante, hein? Próximo vídeo, Botafogo e São Paulo, pré-jogo, análise desse jogo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro para o Botafogo.